esse empate contra o Cruzeiro não foi só mais um tropeço do Palmeiras. Pra mim, foi um alerta bem sério. E sério mesmo. Porque, vamos ser bem sinceros, tem muita gente que só tá olhando pro resultado e deixando passar o que realmente esse jogo mostrou. Hoje, a equipe me passa a sensação de um time que balança demais quando perde somente uma peça. E não era pra ser assim. Um elenco desse tamanho, desse custo e dessa qualidade, não era pra te sentir tanto quando só uma peça sai do time. E é por isso que esse jogo me chamou a atenção. Porque ali não apareceu só o problema das lesões. Apareceu também uma coisa que, na minha visão, já vinha incomodando faz tempo. O jeito como o time joga. A forma como o Palmeiras vem sendo armado. As escolhas do Abel e a insistência em certas ideias. Tudo isso começou a pesar. O pior é que isso pode cobrar um preço alto já nos próximos jogos. Então, fica comigo até o fim, porque eu acho que tem um problema aí que muita gente não quis encarar. Quando você olha para o momento do Palmeiras, vê uma contradição muito clara. O time é líder do Brasileiro, beleza, até aí ninguém discute. Só que ao mesmo tempo já são 3 jogos sem vencer. E aí vem a pergunta que pra mim é inevitável. Como um time com esse elenco, com esses jogadores nesse nível, chega nessa altura da temporada jogando tão pouco? Porque pra mim não dá pra resumir isso só a lesão, azar ou calendário. Essas coisas atrapalham? Claro que atrapalham. Mas o que tá incomodando no Palmeiras vai além disso. Pra mim tem muita coisa errada nas escolhas. Insistência em caminhos que já deram sinal de desgaste. E quando um time começa a repetir o erro desse jeito, o problema deixa de ser circunstância e vira rotina. E é por isso que eu acho que hoje o maior problema do Palmeiras não tá no elenco, tá no jeito que esse time tá sendo feito para jogar. Agora, também não dá para analisar isso sem ser justo. O Palmeiras tem problema real, sim. Tem lesões, desgaste físico, tem jogador já com pensamento na Copa do Mundo, tem sequência dura de jogos. Tudo isso existe e pesa. Só que tem uma parte dessa história que sinceramente não dá pra empurrar pra cima dessas desculpas. Porque entra um, sai outro, muda a peça e no fim das contas o time continua preso e travado, sempre na mesma lógica. Eu não sei vocês, mas eu tô de saco cheio de ver esse time do Abel. É sempre a mesma coisa, pressão alta, correria pelos lados, bolas esticadas o tempo todo, muito cruzamento e muito jogo direto. Quanto mais isso se repete, mais previsível fica. É aquela coisa. Quando esse sistema encaixa, você até compra a ideia de que é intensidade, de que o time está agressivo, de que o time está amassando o adversário. Só que quando não encaixa, e isso tem acontecido bastante, o que parece é um Palmeiras afobado, acelerado demais e com pouca clareza para construir. E isso fica ainda mais visível contra aqueles times fechados, que são organizados e que sabem se defender e esperar o jogo. E é aí que o jogo do Palmeiras começa a travar. Então, para mim, a questão não é só 1-1 contra o Cruzeiro. Esse empate só trouxe para a superfície um problema que já vinha aparecendo faz tempo. Para mim, o centro da questão é o Palmeiras jogar abaixo da qualidade que tem. E isso é grave, porque quando o futebol do time fica muito distante do nível do elenco, o problema já não é mais falta de peça. O problema passa a ser a forma como essas peças estão sendo usadas. Você olha para os nomes e vê jogador bom, jogador caro e jogador rodado. Jogador que em tese deveria elevar o nível técnico da equipe. Andreas Pereira, Felipe Anderson, John Arias e Flaco Lopes. Isso não é elenco montado para viver só de intensidade e força física. É elenco para ter mais bola, mais repertório, mais construção. Só que quando você vê o Palmeiras em campo, essa qualidade não aparece do jeito que deveria. Em vez de potencializar esses caras, muitas vezes o time parece prender o que eles têm de melhor. E para mim, Andreas Pereira é o exemplo mais claro disso. Porque o Andreas não é aquele meia para ficar o jogo inteiro carregando responsabilidade defensiva e jogando de costas pro ataque. O melhor futebol dele aparece quando ele participa mais à frente, quando tem liberdade para pensar a jogada, achar passe, arriscar de fora da área e se aproximar perto dela. Só que nesse momento ele acaba ficando longe da zona onde realmente ele pode decidir. O Palmeiras perde exatamente o tipo de recurso que um jogador como ele oferece. E aí a equipe fica mais previsível, mais dependente daquela mesma sequência de sempre. Recuperar a bola, acelerar, esticar e cruzar. Quando isso resolve, beleza. Mas quando não resolve, o time para. E quando um time desse tamanho para com tanta facilidade, para mim já não dá para colocar só na conta da execução. Aí é o trabalho, é a ideia de jogo, é o dedo do treinador. E esse nome de hoje é Abel Ferreira. O jogo contra o Cruzeiro foi uma prova muito boa disso. O Palmeiras começou bem, não começou mal não. Entrou com intensidade, parecia ligado. O Felipe Anderson participando bastante. O time dando aquela impressão de que tinha o controle do jogo. Por alguns momentos, parecia até que o caminho da partida já estava desenhado pro lado do Palmeiras. Só que aí vieram as lesões.
E ali, pra mim, o jogo começou a mostrar uma fragilidade que não era pra aparecer desse jeito. Porque num time realmente forte, quando duas peças importantes saem, o sistema precisa segurar. Talvez não mantenha o mesmo nível, e tudo bem, mas precisa sustentar o básico. E não foi isso que aconteceu. O Palmeiras sentiu demais. E aqui tá um detalhe importante. Quando duas saídas desmontam um time nesse nível, isso mostra que o sistema não tá protegendo o elenco. Tá dependendo dele o tempo inteiro. Ou seja, em vários momentos, quem tá resolvendo o problema não é a ideia coletiva, é o talento individual de um ou outro jogador. Outra coisa que me incomoda demais é a postura do Abel ali na beira do campo em alguns momentos. Parece que ele confia tanto que um jogador vai tirar um coelho da cartola que ele demora para mexer. O cara simplesmente demora para ler o que o jogo tá pedindo. O time tá travado, o adversário fechou a casinha e o Palmeiras continua cruzando bola na área. Uma atrás da outra. Falta aquela mudança de postura. Falta tirar o time do automático. O verdadeiro treinador de elite não é aquele cara que só monta um time forte no papel. É o cara que consegue mudar o destino de um jogo difícil com uma alteração estratégica, com uma leitura rápida. Mas hoje, o Abel está mais focado em manter o que ele acredita do que em se adaptar ao que o campo está mostrando. Ele está sendo mais teimoso do que criativo. E um clube com esse investimento, a teimosia pode custar muito caro. No fim das contas, a pergunta que fica é muito simples. Até quando a camisa e o talento individual vão conseguir carregar esse sistema travado do Abel? O Palmeiras tem tudo para ser um time dominante, mas hoje ele é um time chato, engessado. E para quem quer ganhar tudo, chutão e cruzamento já não é o bastante. A obrigação desse elenco é jogar bola, é ter mais repertório, é ser agressivo com inteligência. Agora, torcedor, eu quero saber o que você pensa de tudo isso. Você acha que o problema é mesmo o Abel e esse esquema engessado? Ou você acha que os jogadores estão devendo e não estão jogando nada? Até quando a torcida vai aguentar ver esse futebol ridículo do Palmeiras? Comenta aqui embaixo e você já sabe. Se você gosta de análise profunda, sincera e sem passar pano, se inscreve no canal e um abraço.